E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem com todos? Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Bom, essa já é a aula de número 15, já é a aula de número 15, rapaz, e estamos trabalhando a forma esférica com 3 pontos de fuga. Eu vou só relembrar aqui para vocês que com essa aula agora a gente encerra a primeira etapa de toda a construção dos sólidos, né? Então, até agora, só trabalhamos até agora em aula todas as linhas que regem a construção de 5 sólidos básicos. São eles: cubo, a pirâmide com base quadrada, ok? O cone, né? Trabalhamos o cone também, o cilindro e agora, por final, a esfera. Eu fiz essa estrutura aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem essa estrutura aqui. Eu trabalhei com ela. Eu peguei o quê? Peguei só 3 argolas, né? Você acha em armarinho, uns barbantes, colei, porque ela está facilitando para a gente entender a construção da forma esférica, né? Lembrando que a forma esférica, sempre no final dela, ela será sempre um círculo, né? Isso aí a gente já sabe, é o básico. O que é uma esfera? Uma esfera é uma forma que no final a sua estrutura, né? A sua representação linear sempre será uma bola, um círculo. Só que o que estamos fazendo aqui é entender realmente o que acontece com as linhas que regem essa estrutura, como foi com todas as outras formas básicas, né? Então, a partir do momento que você que está treinando, que quer entender, começar a de maneira mais fácil ter esta visão, porque a visão é importante, você vai conseguir associar essa estrutura, não somente essa, mas todas as outras, para qualquer coisa que você venha fazer. Porque, assim, tudo que você vai fazer, tudo que você vai representar, tem que ter alguma coisa próxima à representação de um cubo ou de uma pirâmide, com base quadrada ou não, um tronco de pirâmide também, né? Pode acontecer, um cone, um tronco de um cone, um cilindro ou uma esfera. Se você conseguir entender de maneira mais completa a estrutura dessas formas, você consegue associar ao que você quer representar, seja lá o que for, e consegue fazer bem feito. Depois que acabar essa aula vai ser a terceira aula da esfera, né? Que sempre a gente fala assim, trabalha um ponto de fuga, perspectiva paralela, todo mundo lembra? Se não lembra, volta aí para ver, falar rapidinho aqui. Paralela, uma das faces, duas das faces, né? Estão sempre em verdadeira grandeza para você. Um ponto de fuga no fundo do objeto e sempre terá em verdadeira grandeza, em paralelo à sua visão, a face. Por isso é chamada de perspectiva em paralelo. Perspectiva oblíqua dos pontos de fuga, porque a forma está distorcendo, as formas estão oblíquas à sua visão, sempre para 2 pontos. 3 pontos de fuga é quando você entende que tudo que você vê distorce tanto para um lado, quanto para o outro, quanto para cima ou para baixo, porque as formas têm, no mínimo, 3 dimensões, que seria a largura, altura e profundidade. Né? E dentro dessa estrutura de um cubo, que seria a estrutura mais completa, o cubo é a mais completa porque você tem a visão frontal, você tem a visão anterior, que é a posterior, a de trás, tem a superior, inferior e as laterais. Uma vez entendendo essa estrutura, você trabalha todas as outras estruturas dentro de uma forma geométrica dessa. Como desenhar do zero, que é essa minha ideia de passar essas aulas aqui para vocês, é porque assim, a partir do momento que a gente começa a entender isso daí, tudo vai ficando mais fácil. Nós não vamos desenhar assim ao longo de todo o curso. Eu não vou fazer isso porque eu não quero sacrificar vocês com isso o tempo inteiro. Talvez algumas pessoas estejam assistindo as aulas, acompanhando, e nesse momento diz assim, poxa, realmente é muito chato, né? Ficou muito geométrico, ficou muito técnico, mas eu vou dizer a vocês, não está. Tá e não está. Tá um pouco porque tem da geometria, né? Tem desse entendimento técnico, mas não é que está totalmente técnico, porque se estivesse totalmente técnico, teríamos que achar angulações entre as curvas e medidas exatas para poder escalonar isso aí na representação, e não vamos fazer isso. A gente está trabalhando aqui, a ideia é desenho artístico, é um curso de desenho artístico, eu quero que vocês aprendam a desenhar qualquer coisa. Até porque vai chegar a hora que eu vou trabalhar com vocês aqui um módulo de desenho de observação. Como conseguir olhar
e captar, registrar aquilo e trazer para o papel. Mas agora eu estou ainda naquela onda do zero, de não ter a referência na minha frente, usar o que eu sei de cabeça e conseguir associar alguma forma geométrica a isso, que também não quer dizer que você tem que saber de tudo, viu, galera? Eu não sei de tudo. Eu vou ter que vai ter algum momento aqui que eu vou procurar alguma coisa, vou procurar fotos. Eu tenho vários livros de referências, a gente tem o Google hoje em dia. Eu vou procurar uma foto, alguma coisa, ou um tridimensional. Se eu tiver uma peça tridimensional, eu vou ter aqui na mão, vou dizer, ó, gente, eu tenho aqui, ó, uma laranja, e dessa laranja aqui eu vou cortar ela, que a gente vai cortar na hora. E olha aí o que eu falei, está aqui, ó, a representação, a associação disso daqui com uma forma geométrica é possível, eu consigo manipular e fazer como eu quero. Então a gente vai fazer isso. Mas esse primeiro passo vai acabar nessa aula agora, que é a construção dos sólidos, dos 5 sólidos básicos. Na próxima aula já vai começar a entrar luz e sombra, né? Interessante pra caramba. Eu acredito que vocês vão gostar. Quem está acompanhando vai gostar. E vamos desenhar, né? Desenhar hoje esfera. Vou fazer só um desenho, porque eu vou trabalhar de maneira bem técnica, né? Vou fazer como eu estou fazendo os outros. Então, nessas, eu estou me restringindo a essas últimas aulas, né? A aula de número, a aula a 13ª, 14ª e agora a 15ª. Quero fazer só uma construção na aula. E aí eu faço a repetição, né? Os 3 desenhos, os 3 exercícios da aula. Aí eu faço também do mesmo jeito, mas eu faço os 3. Faço as 3 vistas. É porque no início eu estava fazendo, para cada forma geométrica, eu desenhava logo de vez na aula a representação do objeto abaixo do nível do olhar, entre o nível do olhar e acima do nível do olhar. Mas como a esfera é o mais assim trabalhoso de todas as formas, é a mais trabalhosa, apesar do entendimento é fácil. Eu preciso de 3 círculos, preciso disso aqui, ó. 3 círculos representados no centro da minha forma cúbica. Só isso. E eu tenho uma esfera. Arredondo isso aí e eu tenho uma esfera. Como é um pouco mais trabalhoso de fazer, eu estou trabalhando só um desenho por aula, certo? Vamos desenhar? Até mais. Então, galera, vamos a essa construção que seria a representação de um cubo. Começamos com um cubo, né? Com 3 pontos de fuga, e dentro dessa estrutura do cubo, a construção da esfera. Eu vou fazer só um desenho, eu acredito que seja o suficiente para a gente, até porque os exercícios, os 3 exercícios que vão vir, que são os subsequentes desse, eu vou fazer as 3 visões, um abaixo, um entre e um acima do nível do olhar, que são exercícios, né? Então a ideia é representar isso aqui, né? Para ter no final essa representação dentro disso aqui, né? Então é isso com isso e com isso aqui. É o entendimento disso, dentro disso fazer isso, mas para fazer isso tem que chegar nisso, né? Haja exercício, haja entendimento. Então vamos lá. Vou começar com a linha aqui no nível do olhar. Eu acho que eu vou trabalhar esse aqui. Eu vou fazer esse aqui abaixo do nível do olhar, né? Vou fazer abaixo do nível do olhar. Fazer abaixo do nível do olhar. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Será que eu consigo dessa vez fazer uma representação um pouco mais bonitinha? Vamos ver se eu consigo. Linha do nível do olhar, então. Nível do olhar. E eu vou fazer, para construir um cubo com 3 pontos de fuga, porque agora são 3 pontos de fuga, né? A perspectiva real é aquela que normalmente chamam de aérea, mas para mim seria a perspectiva real. Eu não começo nem com aresta, nem com quadrado, eu começo com ponto. Eu trabalho um ponto, construo esse quadrado horizontal aqui primeiro, né? Depois dele eu acho o eixo, e nesse eixo eu faço o terceiro ponto de fuga. Já expliquei isso aí algumas aulas atrás. Quem está acompanhando vai lembrar, né? Então vou começar aqui um ponto qualquer, trabalhei aqui embaixo, e vou imaginar que existe ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. A ideia é que eu consiga fazer as linhas auxiliares indo em direção para esses pontos, né? Então vou imaginar aqui uma linha indo para lá, né? Qualquer, vou imaginar, não vou tentar determinar um ponto, eu vou imaginar que está indo lá, distante, tanto para lá quanto para cá, e a partir dessas linhas eu vou tentar fazer com que a construção fique legal.
Vou determinar uma distância aqui, vou fazer num tamanho considerável para que a gente consiga perceber bem a esfera. Se eu imaginar que aqui embaixo vai ter mais ou menos 10 centímetros, talvez um pouco menos, essa distância aqui não pode ser 10, claro, ser um pouco menor. Então vou marcar ela um pouco menor. Tanto esse lado quanto esse aqui. Então com essas duas linhas aí, o que eu vou fazer? Ligo ao ponto de fuga, olha aí, ponto de fuga do lado. Quer dizer, eu estou imaginando indo ao ponto de fuga do lado direito e imaginando indo a um ponto de fuga do lado esquerdo. Deixa eu ver. Aí é um bom ângulo. Não, então esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. A partir do momento que eu já tenho essa distorção, eu vou achar o centro desse quadrado. Eu preciso achar o centro desse quadrado aqui, ligando os vértices. E a partir desses vértices, eu vou ter um ponto, eu vou fazer uma linha que é como se estivesse atravessando a forma geométrica. É um eixo. Será um eixo vertical. Esse eixo é uma linha perpendicular à linha do nível do olhar. Seria o eixo vertical, formando um ângulo de 90 graus. E neste eixo eu vou imaginar que lá embaixo haverá um terceiro ponto de fuga, que é o ponto de fuga inferior. Distorcerá tudo para baixo. Vou imaginar que esses pontos estão indo em direção a esse ponto de fuga. Está indo em direção ao ponto de fuga. Aqui também está indo em direção ao ponto de fuga. Aqui também está indo em direção ao ponto de fuga. Porque tudo está distorcendo para baixo. Ao invés de fazer uma linha reta assim, perpendicular, eu simplesmente inclino ela, né? Mas tem que lembrar que está distorcendo. Tomar cuidado com a distorção, para que fique correta, para que fique legal, para que fique de maneira assim que pareça ser correto, mesmo que não estejamos usando todos os materiais técnicos e os seus ângulos, né? Então, vamos lá. Vou representar nessa linha daqui, nessa aresta daqui, a distância que eu quero, ó. Seriam uns 10 centímetros, um pouco menos porque está em distorção. Vou botar um pouco menos. Aqui assim, tá bom. Aqui, pronto, aqui assim, tá bom. Vou achar que esse ponto aí é o suficiente. Vou ligar ao ponto de fuga, né? Vou imaginar ele indo ao ponto de fuga. Do outro lado também, indo em direção ao ponto de fuga. Eu acho que aí é o suficiente. Vou imaginar esses dois pontos também indo em direção ao ponto de fuga oposto. Aí eles vão ter provavelmente eles devem se encontrar nessa aresta, né, posterior. Deixa eu ver se funciona. Funciona. É como se estivesse indo. Como se estivesse indo em direção ao ponto de fuga. Ok. Aqui. Fecho o quadrado. Aqui também. Qual o próximo passo agora? Deixa eu escurecer um pouco mais as linhas para ficar bem visível para vocês. Vou deixar um pouco mais visível, né? Qual o próximo passo? É o entendimento. Como é que eu faço aqui? O que é que eu quero? O que é que eu preciso entender para representar uma forma esférica? Eu preciso entender que neste cubo aqui eu tenho que ter as 3 dimensões representadas em círculos no centro do cubo. Imagina, tem um cubo. Aqui no centro dele eu tenho que ter 3 círculos. Eu não posso fazer aqui na borda, no centro. Então eu vou imaginar este quadrado, eu empurrando esse quadrado aqui, chegando até o centro dessa forma cúbica. Eu vou imaginar um outro quadrado, que seria esse aqui, empurrando até chegar no centro dessa forma cúbica. E imaginar um outro quadrado, que seria esse aqui superior ou inferior, eu empurrando para cima ou para baixo e chegando também até o centro aqui. Com esses 3 quadrados aqui no meio, eu vou ver até como é que eu faço para representar esses quadrados aqui. Eu vou dar um jeito de representar eles aqui. Não sei como, mas vou fazer. A gente vai conseguir entender os quadrados também, né? Mas aqui são os círculos
que estarão representados dentro desses 3 quadrados, né? Que seria um quadrado horizontal, esse daqui, o vermelho, o círculo vermelho, a elipse vermelha, um quadrado vertical aqui, ó, de frente pra gente, esse aqui, o azul, e um quadrado vertical que seria esse daqui, ó, que tá quer dizer, esse aqui está alinhado à nossa visão, esse aqui a gente não vê ele, né? É o azul, e esse daqui está de frente, então você vê ele em verdadeira grandeza. É só achar os centros das faces e ir representando, não tem dificuldade. Achei o centro aqui, achei o centro, ligo esse centro, imagino ele indo ao ponto de fuga, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele vai dividir essa face aqui ao meio, essa aresta aqui ao meio, essa aresta aqui ao meio, ele vai dividir. E quando eu ligar para o outro lado, ele também irá encontrar a divisão dessa aresta e dessa daqui de trás, né? Olha aí. E é como se fosse o meio dessa aresta e o meio dessa. Quando eu ligar as duas aqui, elas devem dar a sensação de... Não, aqui já errei, já não gostei. Deveria ser a metade entre eles, deveria ser assim, mais ou menos assim. Aí. Ué? Deveria ser mais ou menos assim, algo assim. Pronto. Então não é nesse ponto e nem nesse. Seria aqui. Fazer de conta que estou acertando. É por isso que aqui não é a aula de geometria. Apesar de ter muita geometria, não é aula de geometria, porque a geometria é importante e necessária para que a gente tenha essa noção bem firmada, né? Bem construída e solidificada da construção das formas. Mas não quer dizer que você vai fazer o tempo inteiro assim. Você só precisa entender. Faz alguns exercícios, treina, entende, pronto, você vai ficar livre para fazer direto o que você quiser fazer. Uma cabeça de um animal, de um ser humano, uma fruta, não sei, o que você vê que é possível associar a esta forma que estamos trabalhando agora, você vai fazer, não tem problema algum, ok? Então vamos lá. Acho o centro deste quadrado, olha aqui, ligando os vértices, né? Eu acho o centro. Esse vértice aqui ficou igual à minha cara, mas tudo bem. Tem o centro. A partir desse centro, eu faço uma linha em paralelo à linha horizontal, quer dizer, direita e esquerda, né? Seria horizontal e vertical. Direita e esquerda, então eu vou imaginando aqui, ó, indo ao ponto de fuga do lado direito, essa divisão e essa. Vou imaginar indo para o outro lado, eu tenho esse ponto aqui atrás. Aqui, ele tem que coincidir, né? Então, aqui e aqui. O que eu vou representar aqui agora seria exatamente essa elipse daqui, ó. Essa esfera daqui. Eu vou alinhar ela aqui, ok? Essa daqui que vai surgir aqui agora seria exatamente essa daqui, a vermelha. Então vamos lá. Vou dividir, já tenho esse ponto, este aqui, este. Vou dividir em 3 partes iguais, uma metade dessa daqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Dividindo em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Coloco um pouquinho para fora. Estou dividindo em partes iguais porque está bem alinhado a linha do nível do olhar. Se eu usar essa metade de linha diagonal, eu vou ter que dividir em 3 partes, levando em consideração a perspectiva. O primeiro pedaço, que está mais distante, é menor do que o segundo, que é menor do que o terceiro. E assim eu vou ter uma divisão mais correta, né, coesa, do que seria a divisão em perspectiva. Então aqui agora eu vou pegar esse ponto, ligo ao ponto de fuga, prolongo, eu vou ter essa representação aqui na frente. E agora ligo esses 2 pontos ao ponto de fuga do outro lado aqui. Aqui e do outro lado. Aqui também. Bom, já vou fazer logo essa elipse. Eu não fiz nenhum eixo, né? Deixa eu fazer os eixos aqui que eu nem fiz. Esse seria o azul frontal. Eu poderia dizer que o azul é aqui. Tanto faz, não tem problema nenhum, olha lá. Vou virar para cá agora a minha... Vou fazer de conta que ela está inclinada para o outro lado. Assim. Inclinada para o lado esquerdo. Não tem problema nenhum. Olha aí. O eixo agora frontal seria esse. Que é o eixo azul. O eixo vermelho agora seria este daqui. E eu vou encontrar um eixo vertical
Né? Deixa eu fazer logo o eixo. Deixar ele já representado aqui. Mas já vou fazer elipse. Esse ponto com a metade do lado de cá. Pronto aqui. Aí, coincidiu. Coincidiu exatamente com esse eixo total aqui, ó. E aquele eixo que divide a peça ao meio. Aí acertei. Olha aí. Vamos ver a esfera, né? Isso daí é exatamente isso aqui, ó. Essa representação aqui, vamos ver se eu consigo ajustar. A linha vertical, a linha azul, é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos isso que a gente vai ver. Claro que ao redor eu vou fazer depois, envolver com uma linha, né, resvalando em todas essas extremidades de elipse. Mas vamos lá, aqui eu já posso fazer uma elipse, que seria esse ponto vermelho com esse aqui embaixo, veio aqui em cima, volta, vem. Não vou mentir, eu gostei. Não está maravilhoso, mas está bem representado essa elipse. Olha aí, bem representada. Ok, gostei. Gostei. Vamos para mais duas outras elipses. Eu não posso fazer uma esfera, entender uma esfera somente com uma elipse, só com essa aqui horizontal. Faltam essas duas verticais, tanto essa frontal aqui, azul, quanto essa verde. Então tem um quadrado aqui, ó. Só que esse quadrado, qualquer linha vertical aqui, ela tem que estar indo também em direção ao ponto de fuga. Então vou imaginar a linha aqui, ela tem que estar indo em direção ao ponto de fuga, ó. Ela tem que estar em distorção, como se estivesse indo para o ponto de fuga. Olha aí. Do outro lado a mesma coisa. Imaginar que ela indo em direção ao ponto de fuga. Aqui. Descendo. E do outro lado também, como é que eu faço? Já tenho essas duas aqui, seria já como se fosse o centro desse quadrado, o centro desse quadrado aqui, o centro aqui, o centro aqui. Vou ligar para o ponto de fuga e vou encontrar a extensão desses dois quadrados. Quando eu ligar aqui, provavelmente ele vai tocar aqui, ó. Ele deve tocar aqui. Ele tem que tocar aqui, ó. Tanto aqui quanto em cima. Se eu imaginar eles em distorção, estão indo em direção a esse ponto. Vai ter um corte. Já não gostei disso aqui, deixa eu subir mais. Tô muito. Melhorou. Já dividiu melhor. A linha passou mais em cima, dividiu melhor. E de baixo. Ficou muito embaixo também. Muito embaixo. Vou tocar aqui. Aí, ó, como subiu, já deu uma melhorada. Coincidiu até com esse aqui, ó. Quase coincidiu com esse. Praticamente coincidiu. Então, esse quadrado aqui, com essa linha daqui, ó, tá aqui na frente. Essa daqui. Já sei que aqui, ó, esse eixo é o azul, esse ponto aqui é visível. Tudo que está tocando nele aqui está na minha frente. Então, o oposto a ele está atrás. Tudo que está tocando nele está por trás da imagem, da representação. A mesma coisa aqui. Esse eixo aqui, o final, o início dele é visível. Esse início dele aqui do outro lado, ele é pontilhado. Tudo que está tocando nele lá atrás não é visível para mim. Aqui em cima a mesma coisa. Aqui é visível. Então eu tenho preenchido essa elipse aqui embaixo. Ele é todo pontilhado. Tudo que está tocando nele aqui embaixo está para o outro lado. Bom, já tenho esse quadrado aqui. Eu vou ligar as diagonais. Tem que tocar no centro. Provavelmente tem que tocar no centro. Até que tocou. Divide em 3 partes iguais, levando em consideração a perspectiva. O primeiro pedaço tem que ser um pouco menor do que o segundo, que tem que ser um pouco menor que o terceiro. Coloca um pouquinho para fora. E aqui eu vou conseguir representar já o meu círculo verde. Ele vai sair daqui, vai tocar aqui e vai descer aqui. Eu até que gostei dessa curva. Gostei. Será que vai ser assim? Não, bem até o outro lado. Tem que tocar aqui atrás. Ela vai fazer isso aqui. E aqui na frente. Na verdade eu não gostei muito não. Acho que deveria ser mais baixo assim, né? A forma ficaria mais correta. Seria mais embaixo.
Como é que eu sei disso? Ó, tô usando sentimento de artista. Esse ponto aqui, eu vou imaginar ele indo em direção lá embaixo, ó, ao ponto de fuga. Provavelmente ele vai tocar, ele teria que tocar aqui. Mas nem a pau que tem. Ele vai descer aqui em algum lugar aqui, mas eu vou acreditar que eu acertei, a curva é essa, ok? Tentem fazer aí, tentem acertar. Aqui até ficou melhor. Também não ficou tão bom, não. É, porque a elipse não tá tão. Deveria tocar nesse ponto, deveria tocar nesse aqui. Eu vou fazer de conta que eu acertei. Eu vou acreditar que vocês vão estar acertando. Essa parte aqui atrás, ela é preenchida até determinado ponto. E quando eu fizer a esfera aqui, esse pedaço aqui vai estar pontilhado. Eu já sei que esse pedaço todo estará pontilhado. E até o momento que ele tocar aqui, que ele chegar no extremo aqui, ele já vai voltar, que ele já está voltando pela frente. Eu já consigo ver normal esse final de elipse. E faria a mesma coisa com outro quadrado. É porque assim, eu fiz muitas vezes. Talvez quem chegou agora olhou assim e disse: oxe, tá ensinando assim desse jeito? Que ensinamento. Mas é porque quem está acompanhando comigo entende e sabe o que está acontecendo aqui na divisão. É porque eu estou tentando meio que acertar, né? Não é um desenho geométrico. É uma aula de desenho artístico. Não parece, mas é. Eu quero que você entenda essa estrutura para você associar a alguma outra coisa, né? Eu vou fazer o quadrado aqui, o outro. Eu vou partir desse ponto, desse que eu já havia achado mais cedo. Vou ligar os dois aqui ao ponto de fuga. Eles provavelmente devem tocar nesse ponto aqui. Deixa eu ver. É, por aí. Tá bom. Tá bom. Tocou aí. Embaixo a mesma coisa. Eu imaginando ele indo ao ponto de fuga. Tocar aqui atrás, ele vai ter que coincidir esse ponto com esse. Coincidiu, olha aí que legal. Né? Às vezes a gente faz umas coisas, a gente acha que não tá dando certo, mas tá dando certo. A gente só não percebeu que estava dando certo. Mas tá dando certo. Dividir aqui ao meio, né, em diagonais, para achar o centro não, para achar as linhas diagonais e o restante da construção da esfera. Acertei. Agora acertei. A linha foi. Divide em três partes, uma metade em diagonal. Então, primeiro ponto menor do que o segundo, que é menor do que o terceiro. Joga um pouquinho para fora. Aí eu pego esse ponto aqui, deixa eu imaginar. Aparentemente. Quando eu projetar ele aqui ao ponto de fuga, deixa eu prolongar. Chegou perto aqui, ó. Você vê que já chegou perto, já gostei. Se eu descer aqui uma linha vertical, chegou perto. Tá melhor. Outro ponto aqui. E por consequência, quando eu ligar o ponto de fuga, terei um outro ponto. Lá embaixo. Mais ou menos aqui. Seria agora a elipse que está de frente para mim. Essa daqui, ó. A frontal aqui, ó. A argola azul. A elipse azul. Então eu vou imaginar esse ponto vindo para cá. Desceu aqui. Aqui é visível para mim. Aqui atrás. Também continua visível, mas chega um ponto que ele vai arredondando. Não está tão perto, né? Eu acho que seria mais ou menos assim, mais aberto. Esse aqui também é pontilhado, vem tocar até aqui. E depois eu continuaria. Essa medida minha está realmente fora de cogitação. Eu acho que seria mais ou menos assim. Quer dizer, eu posso estar errado também, né? Mas tudo que está aqui na frente, até uma extremidade aqui está visível, aqui já vem pontilhando. E aqui também a mesma coisa. Se eu for arredondar isso aí, eu vou ter isso aqui. Eu vou imaginar essa extremidade, essa extremidade, essa extremidade, essa extremidade, essa e esta. Vou ligar todas. Será que pelo menos o círculo vai estar? A esfera vai estar mais bonitinha? Será que vai estar mais bonitinha? Olha como é bonito isso aqui.
Eu gosto tanto disso aqui, porque você passa a entender a construção. Olha só para isso aqui. Será que vocês conseguem ver que isso aqui é uma banda de alguma coisa? De qualquer coisa? Não sei, é para quê? É uma banda de uma laranja? Não sei. Pode ser. Olha aqui, só isso aqui. Estou pegando só esse detalhe. Eu quero entender só isso, olha aqui. Olha o umbigozinho aqui da laranja. O outro pedaço está lá do outro lado. Olha aqui aquele centro com aquela carne, né? Olha aquela divisão da casca. Olha os caroços. Olha aí. Olha a casca, olha a textura. Eu acho isso excelente, assim, formidável. A gente conseguir entender isso aqui, observar, entender isso aqui e de maneira fácil representar. Porque para mim o mais importante é isso, é fazer vocês representarem. É a laranja, né? Tem muitos. Ah, é como se fossem é o líquido da laranja, né? Umas bolsinhas assim pequenininhas, que é o que contém, ó, o líquido dela, né? Não fica solto aqui, o líquido da laranja. São essas bolsinhas. Olha aí que legal. Entendimento, só isso aqui de trás. Vamos lá, continuar aqui. Será que o círculo vai ficar legal? Pelo menos. Aqui poderia ser mais arredondado, né? É. Ah, eu tô gostando desse círculo. Dessa esfera, dessa forma esférica. Não ficou totalmente esférica, mas eu gostei. Eu gostei dela. Vou consertar essa linha, pelo menos essa daqui deveria ser um pouco mais baixa. Galera, então tá aí a construção da forma esférica, né? Entendendo por linhas, não é só dentro de uma estrutura de um cubo. Olha o quanto vocês estão entendendo e construindo. Olha o quanto vocês já aprenderam isso aqui. Por favor, presta atenção, galera. Olha que legal. Já sabemos construir uma forma cúbica, já sabemos estruturar dentro dela uma forma esférica, já entendemos esses círculos por dentro dela, né? E temos a noção completa da estrutura dela e já estamos conseguindo associar alguma coisa. Isso, para mim, é o mais importante. Olha aqui, só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço aqui. Só esse pedaço, olha pra aqui. Ó. Olha que legal. Olha aí. Aqui o eixo. Olha aí, tirar a casca. Olha que legal. Eu fiz outra laranjinha, mas aqui é só um passatempo. Nada. E esse outro pedaço aqui. Aqui é. Que seria esse círculo aqui, ó. O azul, porém sendo representado para o lado de cá. Olha aí. O centro dele aqui, ó. Esse eixo. Ah, ia fazer uma taça aqui, cara. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de número 15, certo? A estrutura da forma esférica com 3 pontos de fugas. E é isso. Vamos aos exercícios, ok? Espero que tenham gostado, que estejam treinando. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Isso aqui é bem mais suave porque está do outro lado, né? Como é uma taça de vidro, a gente consegue visualizar. Muito obrigado a vocês. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Passa para quem gosta de desenhar, porque entender isso daqui é fundamental para quem gosta de desenhar e vai melhorar muito a percepção de todos. Beleza? Obrigado mais uma vez e até os exercícios. Tchau, tchau.